You can't touch this. You can't touch this. E aí, gente? Na primeira semana, nós comentamos sobre o que é filosofia, de onde vem, o que esse nome filosofia quer dizer. Na segunda semana, a gente falou sobre a diferença entre filosofia e mitologia e como que a filosofia ela bebe muito da fonte da mitologia e dos mitos, né? Na terceira semana, a gente comentou como que era organizada aquela região conhecida como Grécia Antiga e como nessa região as cidades-estados, que eram as polis, elas eram autônomas, né, livres para decidir o que se fazia lá dentro. Hoje, finalmente, nós vamos chegar ao fato principal que permitiu a evolução daquela sociedade em direção ao surgimento da filosofia. Então vamos partir da ideia da semana passada. A cidade-estado grega conhecida como polis. Ela era autônoma, né, como eu disse, ela não precisava ficar perguntando para outras cidades o que deveria ser feito ali, e cada cidade tinha suas regras, suas leis, né, a sua constituição, vamos dizer assim, a sua constituição que dominava a cidade, certo? Dentro da cidade-estado grega, existia um lugar muito importante para todos os cidadãos. Então, nós temos aí já duas ideias. Esse lugar importante e os cidadãos. Esse lugar importante era chamado de ágora, né? Ágora. A ágora era a praça pública na cidade grega. Então era como se fosse a praça, o centro da cidade, onde as pessoas iam se encontrar para fazer as mais variadas coisas ali, né? Então ali se encontrava para bater um papo, se encontrava para conversar sobre política, se encontrava para vender uma coisa ou outra, né? Fazer o comércio, para prestar também os ritos que eram devidos aos deuses da Grécia Antiga. Então a ágora era um lugar, um espaço público muito importante para as pessoas da Grécia Antiga. Também na praça pública, na ágora, dentro da polis, existia uma função muito importante, que era a função de fazer política. E fazer política naquela época era assim, né? Vamos dizer que você era um cidadão da Grécia Antiga e você queria propor para a cidade uma melhoria em determinada coisa, né? Tipo fazer uma escola, fazer uma creche, um hospital, ou arrumar uma rua, por exemplo. O que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá na ágora e falar com as pessoas, né? Então, apresentar as suas ideias, convencer elas de que a reforma que você estava propondo, a construção ou a mudança na cidade era a melhor coisa para todos. Então você tinha que ir lá e falar, né? Convencer as pessoas, uma espécie de comício, né? Então, nós temos essa parte muito importante da ágora, que é a possibilidade de você falar lá e tentar convencer as pessoas. E também, como você falava, existiam as pessoas que eram a favor do que você dizia e que eram contra. E essas pessoas que eram contra, elas poderiam ali mesmo debater com você, apontar pontos negativos da sua proposta. E essa existência do diálogo livre, né, para você falar ali, discutir livremente sobre os problemas da polis, que é tão importante para nós. Por quê? Porque através desse diálogo que existia na ágora, surgiu três coisas que estão até hoje presentes para nós e que são muito importantes. A primeira coisa é a própria política, a segunda coisa é a democracia e a terceira coisa é a filosofia. Então, em resumo, né, resumindo o que eu disse até agora, é na ágora, que é um espaço
público dentro da cidade, dentro da polis, em que as pessoas se reuniam para falar, para discutir, para debater, é que surgem a política, a democracia e a filosofia. Por quê? Oh, God! Justamente por causa da possibilidade do diálogo livre entre eles, né? Do debate. E o que isso nos ensina? Primeiro, não há política sem debate, não há democracia sem debate livre e não há filosofia sem debate, sem conversa, né? Sem liberdade para poder falar as coisas que você pensa. Então, por exemplo, qualquer político, qualquer professor que tente fazer política ou ensinar para você e não garantir para você a liberdade de duvidar, de criticar, de questionar aquilo que ele está falando, não é verdadeiramente nem um bom político, nem um bom professor. Beleza? É isso que a Grécia nos ensina e é por isso que na Ágora existe aquele caldo, né? Aquela sopa prontinha para surgir a filosofia. Agora, mais uma coisa que eu preciso falar para você antes da gente acabar essa aula. Qualquer pessoa podia chegar na Ágora e falar? Não, né? Só podia falar na Ágora quem era cidadão da polis. E quem que era o cidadão da polis? Só os homens ricos e nascidos ali naquela polis. Então vamos dizer que nós estejamos falando de Atenas. Quem que podia falar lá na Ágora? Os homens ricos e que nasceram em Atenas, né? Os atenienses. Então, quem que era excluído? Quem que não era considerado cidadão? Os homens pobres, as mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros, que eram chamados de metecos, né? Os metecos eram os estrangeiros. Nome feio, né? Mas é porque vem do grego, meta-oikos, aquele que está além da sua casa, né? Além da cidade, que não faz parte da cidade. Resumindo, o cidadão era o único que podia falar na Ágora, expor suas ideias e também debater as ideias que ali estavam sendo expostas. E o cidadão naquela época era o homem rico e nascido na polis, né? Excluídos então estavam os homens pobres, as mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros. Beleza? Espero que tenha ficado claro então para você que ao longo dessas 4 semanas nós conseguimos entender de uma maneira bastante simples e bem superficial como foi o surgimento da filosofia. Vamos agora então ver as nossas atividades. A primeira atividade que você vai fazer é resumir essa aula, né? Explicar para mim o que você entendeu dela. A segunda questão, você vai procurar na internet o que era a polis, como que ela se organizava e qual que é a importância dela no surgimento da filosofia, ou para o surgimento da filosofia. E a terceira questão, né, a terceira atividade, você vai explicar para mim, com base no texto que você leu e na aula que você assistiu agora, qual que é a principal importância da Ágora no surgimento da política, da democracia e da filosofia. Beleza? Expliquei bem na aula e está explicado também no texto. Então fica assim, até o nosso próximo PET e a nossa próxima aula.